Nossa aula vai ser gravada, deixa rodar ali um pouquinho, porque está demorando hoje. Começou, está sendo gravada, tá? Vamos então para a nossa primeira aula de redação no terceiro bimestre. Esse bimestre nós veremos notícia e reportagem e outros gêneros jornalísticos, né? Notícia e reportagem. Vamos ver quadrinização, cartoon, charge, tirinha. Então, tá bem tranquilo o conteúdo desse bimestre, com interpretação, né? De tirinha, de charge, de cartoon. Ver se o Toninho voltou. Vou tentar agora compartilhar uma tela com vocês, onde eu vou mostrar o conceito de notícia e reportagem. Todos esses slides que eu vou compartilhar, que eu vou mostrar a vocês, é bom colocar no caderno, porque está funcionando como o nosso resumo, tá? O nosso resumo que eu colocava no quadro. Mas não sei se vai dar tempo da gente anotar agora. Posso deixar um tempinho. Eu vou primeiro explicar. Depois que eu explicar, eu deixo... Se der, eu deixo os slides para vocês estarem anotando, mas eu acho que a gente vai perder tempo. De qualquer forma, o slide vai estar disponível no grupo, porque eu vou disponibilizar a aula. Aí lá, de repente, vocês podem estar anotando no caderno, porque é o resumo, ok? Primeiro eu vou explicar, vou falar. Depois que eu explicar, eu posso deixar o slide para vocês anotarem, se não for muita coisa, enquanto eu faço o comentário do livro. Aí a gente vai acordando junto. Eu vou tentar agora compartilhar a tela, tá? Sobre notícia e reportagem. Chegou aí? Estão vendo? Apareceu para vocês notícia e reportagem? Sim. Joia. Então tá bom. Então vou começar agora a comentar. Então nós vamos ver esse bimestre gêneros jornalísticos. Distinguir notícia de reportagem, ver se é a mesma coisa. Aprender características de notícia, de reportagem, né? Diferença delas. Vamos lá. Aí nós temos, né, gravuras, e ele mostra que a reportagem, ela serve para quê? É uma comunicação mista, um texto escrito e um texto com imagem. É realizada por um repórter e sempre um fotógrafo. Eles se deslocam até o local do acontecimento, do fato. Eles vão observar a situação, vão fotografar, vão entrevistar pessoas. Esse texto escrito vai refletir o que foi visto naquele momento, ouvido e sentido. Tem um caráter subjetivo. Então, a reportagem é de caráter subjetivo. A reportagem é algo longo. Por quê? Ele vai até o local, averiguar os fatos, ver o que aconteceu, vai fotografar o espaço, as pessoas, o ambiente, vai saber o motivo daquele acontecimento. Cada repórter tem seu estilo próprio de se expressar, de narrar os fatos, mas ele tem que revelar o acontecimento de forma coerente. Ele precisa ter desenvoltura, ele tem que ter uma capacidade intelectual, tem que ser criativo, sensível quanto aos fatos apresentados. Não tem esse sei, não. Quanto aos fatos apresentados. Ele tem que se basear no testemunho das pessoas e também nos livros, em relatórios, em censos. Ela pode servir como material enviado por órgão especializado, transformando os fatos, não tem esse ser, em notícias. Então, nós vimos até então falando de reportagem. Então, reportagem é uma coisa mais ampla.
que vai ser detalhada. Vai haver uma entrevista entre a pessoa, vai mostrar o local, vai esmiuçar o acontecimento, né? E aí o repórter ele tem que estar por dentro daquele assunto, né? Ele precisa estudar sobre aquele assunto para estar realizando essa reportagem. E ele coloca o seu ponto de vista subjetivo, a sua emoção ali. E aí a gente tem esse quadro aqui que fala da diferença entre notícia e reportagem. Notícia, gente, tudo que tiver factos, vocês vão tirar esse C aí. Notícia, ela apresenta os fatos de forma objetiva e concisa, pequena. Então, a notícia é algo pequeno, algo menor, entre notícia e reportagem. Reportagem é mais amplo, notícia é mais conciso. Reportagem, eu tenho a minha opinião, a opinião do repórter, o lado subjetivo. A notícia, eu tenho o lado objetivo. É aquilo que aconteceu e acabou. A notícia é menor. A notícia é o momento. É algo que está acontecendo no momento. A segunda é mais desenvolvida e subjetiva. Olha só, a reportagem. A reportagem é algo maior, né? E subjetivo, tá? A reportagem, vamos corrigindo aqui, a reportagem é algo de momento, atual. A notícia é alguma coisa que já aconteceu e vai ser noticiado, vai ser falado a respeito daquilo. A notícia, aí vem a estrutura. Ela tem o título, que é o lead, o desenvolvimento ou o corpo da notícia. A reportagem, ela tem o título, a introdução, o desenvolvimento ou o corpo da reportagem, tem a conclusão, eventualmente caixa. Então, vamos lá para os principais aspectos, principais diferenças entre notícia e reportagem. A reportagem, algo do momento que está em alta. A notícia vai falar de um determinado assunto. A reportagem é longa, a notícia mais curta. A notícia, ela é objetiva, a reportagem subjetiva. A estrutura da reportagem, ela tem que ter um título, uma introdução, o corpo, a conclusão e a caixa. O que é isso? Não é obrigatório ter caixa em todas as reportagens. O título, ele pode vir acompanhado de antítulo ou subtítulo. O objetivo é resumir o que vai ser dito ali nessa reportagem. O título, ele tem que ser instigador, porque ele tem que despertar o interesse do leitor. A introdução é onde vai ser apresentado o tema da reportagem. De que eu vou falar? Qual vai ser o assunto trabalhado? É na minha introdução. O corpo já é o assunto, já é a reportagem em si. Eu vou desenvolver, eu vou desenrolar minuciosamente o que aconteceu, com foco no público-alvo, né, de cada reportagem. Se for reportagem de escola, eu tenho que buscar uma linguagem voltada para o estudante, para os pais dos estudantes. E a conclusão? A conclusão é o último parágrafo, onde eu vou resumir o tema que eu tratei, o assunto abordado. É o que a gente já faz na dissertação. E a caixa? É a parte da reportagem que fica dentro de um retângulo. Ele não faz parte do corpo da reportagem, mas tem dados importantes para sua compreensão, como se fossem algumas dicas, né? A caixa, no retângulo, né? No final do texto aí, pode-se colocar um retângulo, onde eu vou colocar dicas sobre a minha reportagem. Então, a estrutura da reportagem, ela tem que ter título, introdução, corpo, conclusão. Pode aparecer caixa ou não, que essa caixa são dicas, são alguns tópicos que não foram abordados, alguma coisa que tem algo importante para a gente entender esse assunto, o que está sendo tratado na reportagem. Então, o título tem que ser chamativo, tem que despertar o interesse do leitor. Pode ter, antes dele pode ter algum título, né, um antitítulo, ou depois pode ter um subtítulo. A introdução, eu vou apresentar o assunto que eu vou desenvolver na reportagem. O corpo, eu vou explicar detalhadamente
qual é esse assunto, numa linguagem focada para o público-alvo. Eu tenho que saber qual é o público que eu quero atingir ali e usar uma linguagem que eles vão entender. Então, a gente percebe que o repórter, ele tem que saber do assunto, ele tem que estudar esse assunto, tem que estar ligado, antenado, para estar colocando o texto para a gente. A conclusão é o último parágrafo que vai resumir todo o assunto, todo o tema que foi trabalhado aí. Aqui nós temos, né, mostrando a questão dos repórteres, entrevistando, fotos, tá? Então, o que a gente precisa saber, basicamente? A diferença entre notícia e reportagem, que é simples. Reportagem é alguma coisa do momento, ela é subjetiva, onde existe argumentos, discussões, investigação sobre o assunto, e a notícia é algo menor, objetivo, que aconteceu a qualquer momento. O corpo de uma reportagem, que eu divido o texto com título, introdução, desenvolvimento, que é o corpo, e a conclusão. Na introdução, eu apresento o tema, o assunto. O corpo, eu vou explicar o que aconteceu. Na conclusão, eu vou resumir o tema que eu trabalhei. E a caixa, ela pode aparecer ou não, não é obrigatório, tá? Ali a caixa serve para quê? Para eu introduzir alguma coisa que eu esqueci que é importante ou para chamar a atenção daquele texto. Então, esses slides vocês podem anotar no caderno, que é o nosso resumo do conteúdo, como sempre a gente faz, tá? Aí lá no livro traz, na página 3, ele começa a falar. Só ver aqui o negocinho, gente. Ele começa a mostrar aí notícia e reportagem. Ele mostra o conceito. O que é notícia? São relatos de fatos ocorridos ou alguma coisa, acontecimento do dia a dia. E o objetivo é manter a população atualizada, informar, né, de imediato. Tem um prazo curto para se expirar. Então, a notícia é algo para informar a população e o prazo de validade dela é curto. Aí nós temos o lead, que é da notícia, onde é o primeiro parágrafo. Nós vamos responder as questões essenciais sobre o que, quem, onde, quando, porquê. São os passos, né? O espaço para a gente preencher, para estar realizando essa notícia. Então, no primeiro parágrafo, eu tenho que falar o que é, quem está envolvido, onde aconteceu, quando, por quê e como aconteceu. E os demais parágrafos, desenrolar da história, vai ser o corpo. A reportagem é um texto produzido no testemunho de algum acontecimento. Pode ser presencial, pode ser pessoas que estejam envolvidas no assunto, alguma pesquisa de campo. A reportagem é maior, ela tem que apresentar mais informação que a notícia. Então, a notícia, no primeiro parágrafo da notícia, eu tenho que dizer o que é, quem está envolvido, onde aconteceu, quando aconteceu e como que ocorreu isso, por que ocorreu isso. Tá? Aí ele traz um texto 1 e texto 2. O texto 2 ele fala de febre amarela. O texto 1 fala da morte do macaco também em relação à febre amarela. Né? Aí aqui, na página 6, ele traz sintomas da febre amarela.
E aí, na página 7, ele fala que a notícia lida, o jornalista, lá no terceiro parágrafo, ele mostra o quê? Que procura atenuar a subjetividade da linguagem usando verbos impessoais em terceira pessoa. Ele mostra os dados, altura, peso, distância. Ele apresenta especialistas, autoridades. Ele detalha o fato. Ele recorre a elementos visuais, mapas, desenhos, né? E a depoimentos. Os depoimentos comprovam os fatos, eles dão credibilidade ao assunto. Aí depois ele traz um texto, né, com gráficos, com desenhos, mostrando a biotecnologia. E aí, na página 10 e 11, é onde nós vamos responder, ele faz perguntas a respeito ao infográfico biotecnologia, tá? Então, gente, o que a gente tem que fazer aí? Anotar esses slides e perceber a diferença entre notícia e reportagem. Notícia é algo curto, notícia é algo curto, objetivo, enquanto a reportagem, algo mais longo, mais extenso, subjetivo, ok? Eu vou deixar depois essa aula para que vocês anotem esses slides. Eu estou tentando sair, sabe? Não estou conseguindo, não. Ah, consegui. Voltando. Ficou claro ali, com o slide, a diferença de notícia e de reportagem? Então, esse é o nosso primeiro... Não, Mariana? Ficou claro, não? Essa é o nosso primeiro conteúdo, a distinção de notícia e reportagem. Notícia é algo curto, breve, a qualquer momento. Forma objetiva. Aconteceu isso, acabou. É para informar a respeito daquela situação. E a reportagem é algo mais amplo, que aí nós já temos entrevistas, conhecimentos a respeito, entrevistas, o repórter já tem que colocar a sua opinião, então ele tem que estar envolvido naquela situação. Lembrando aí do primeiro parágrafo, né? Tem que conter aí na notícia o que houve, onde aconteceu aquilo, quando aconteceu, com quem, por quê, como aconteceu. As partes, né? A introdução, o subtítulo, o título, a introdução, que vai mostrar isso, onde foi, como foi, quem estava envolvido. Aí o corpo, eu vou explicar, vou detalhar todo aquele problema, faço a conclusão, e a caixa, se eu deixar de usar alguma coisa lá. Tranquilo? Vamos responder aí a página 10, mas a gente vai ter que ler. Lá na página 8. Vamos ler a página 8 aí. Ó, infográfico, o que é isso? É um gráfico que representa, que traz informação para a gente, tá? É informação através de gráfico, através de imagem. É imagem, gráfico, tá? Infográfico é isso. Então, leia o infográfico para resolver o que se pede nas páginas 10 e 11 e atividades de 1 a 12. Então, a gente vai ter que ler essa página aqui para responder lá. A biotecnologia. O descobrimento durante o século XX de que toda a informação necessária para construir o ser vivo está no interior de cada célula, escrita em um código de apenas 4 letras, molécula de DNA, levou inevitavelmente à conclusão de que essas informações poderiam se modificar artificialmente para produzir novas espécies com qualidades específicas
ou para curar doenças hereditárias. Entretanto, nos últimos anos, foram desenvolvidas técnicas para alcançar esses objetivos, em que alguns casos são traduzidos em produtos que abarrotam os mercados, geram muita polêmica, como é o caso dos alimentos transgênicos. Aí ele fala aí do DNA, conceitua, molécula longa, fina, tem toda a informação necessária para formar o ser vivo, localizada, né? No interior do núcleo de cada célula, é formado por uma cadeia, se encaixam 4 nucleotídeos, se diferenciam por bases, adenina, guanina, citosina, timina, fala dos transgênicos, apresenta o seu genoma, tudo aí vocês devem ter visto ou verão ainda em biologia. Um gene de outra espécie, obtém por meio de manipulação genética. Aí ele fala dos animais e dos vegetais, que nos vegetais existem muitos tipos, aqueles úteis para exploração agrícola, entre eles soja, resistente e herbicidas, milhos, que fabricam os próprios inseticidas, girassóis adaptados a condições de seca. Temos os animais, que são criados para produzir medicamentos em grande escala, também são produzidos animais de laboratório para experimento, procuram obter porcos capazes de gerar órgão para serem transplantados em humano. Então, cortar e colar, genes para solucionar defeitos genéticos, no caso das plantas e dos animais, produzir espécies com determinação e qualidade. Ele fala da terapia gênicas e fala do genoma humano. Mostra aqui embaixo a estrutura da citosina, guanina, adenina e timina. E vamos lá no texto. Segundo Paula de Grande, infográficos são textos multimodais em que há a combinação da escrita com imagens. Aí conceituou infográficos. Ó. É a combinação de escrita com imagem, numeração, setas, cores, para explicar um fenômeno ou um processo na visão científica. A gente percebeu aí que o texto é científico, né? Ele está falando de DNA e de seus processos. Além do uso em reportagens, então, infográficos é utilizado nas reportagens. Eles também são empregados em artigos de divulgação científica. É comum circular na internet, combinando diversas linguagens, como imagem sem movimento, som, usados de forma independente, sem estar vinculados a outro texto. Leia o infográfico, a biotecnologia e faça o que se pede. O tema abordado pelo infográfico é a biotecnologia, ele já disse que é. A partir das informações do infográfico, você definiria o que é biotecnologia? O que é biotecnologia? O que ele está estudando ali? Ele falou de quê? O que ele está estudando aí? Ele está falando de DNA, né? Ele está falando de genética. Então, ele está falando da modificação, que pode ser modificado, né? Que ele pode utilizar para aproveitar de animal, para o ser humano, órgãos. Então, qual é o tema abordado? É a biotecnologia. Como que eu defino biotecnologia? É o estudo e o desenvolvimento. Vamos. Número 1. Biotecnologia, estudo e desenvolvimento de organismos geneticamente modificados. Professor, Oi, você pode repetir? posso. Biotecnologia é o estudo e o desenvolvimento de organismos estudo e desenvolvimento de organismos geneticamente modificados. E sua utilização para fins produtivos.
A 2. Pode, Toninho? Toninho? Posso seguir? Calma aí. Calma aí. Então, não Pode. esqueçam de anotar, tá? Não esqueçam de anotar os slides no caderno, que serve como nosso resumo. Relacione os itens a seguir de acordo com as explicações dispostas no infográfico, de acordo com alguma explicação lá. Ela vai dar o nome e nós vamos ter que fazer a relação ali. Biotecnologia, DNA, transgênico, terapia genética e genoma humano. Quem é molécula que contém informações genéticas necessárias ao desenvolvimento e funcionamento dos seres vivos? Molécula que tem informação genética. É o DNA. DNA. Isso, DNA. Número 2. Conhecê-lo em profundidade, além dos germes que causam doenças, favorecerá a produção de medicamentos eficientes e personalizados. Aí é o, de acordo com o texto, Genoma. genoma Genoma. humano. Isso aí. Genoma humano. 5. 2, 5. O outro. Faz uso de informações genéticas, como a recombinação de DNA, para produzir novas espécies e curar enfermidades. Biotecnologia. Isso, biotecnologia. 1. O outro visa tratar doenças, especialmente as hereditárias, por meio da modificação do DNA. Trata doenças. O que está faltando aí é transgênico e terapia genética. Tratar doença é Terapia genética. terapia genética. E a última é o transgênico. Todo ser, vegetal ou animal, em que seu genoma que possui em seu genoma um gene de outra espécie. É obtido por meio de manipulação genética. Então, ficou 2, 5, 1, 4 e 3. Deixa eu colocar aqui, gente. Minha bateria está acabando. Deixa eu colocar para carregar aqui só um minutinho. Vamos lá. Vamos continuar. Segundo o texto do infográfico, o que tem gerado muita polêmica atualmente? Qual é a polêmica aí? A produção de espécies que está invadindo o mercado como os alimentos transgênicos. A produção de espécies que vem invadindo o mercado como alimentos transgênicos. A outra. Quantos e quais são os passos necessários? Aí, de acordo com esse texto, né, gente? É interpretação só.
Para se cortar e colar genes. 3 passos. Retrovírus, modifica o DNA, introduz material genético na célula humana. Vamos ver se está aqui visivelmente. Ali, ó. Está lá na página 9, genoma humano. Produz na célula humana, depois modifica o DNA. Ali, ó, na página 9, númerozinho 3, lá em cima. É essa resposta aí. O retrovírus introduz material genético, agora modificado na célula humana. É essa a resposta da 4. Esse item 3 aí, marquem aí. A outra. Além do texto que aparece lá na página número 4, a resposta é página 9, lá no item 3. Isso aqui, ó. Está aqui no item 3. Tá bom. Obrigado. Acharam? Achei. Show, Luan? Aham. A 5. Além do texto que aparece no infográfico, que outros recursos são utilizados? Né? O infográfico aí, né, que é a imagem, o desenho. Que outros recursos ele utiliza aí? Pequenos textos, ele utiliza aí, vamos lá. Pequenos textos, imagens, números, setas, pequenos textos, imagens, números, setas, subtítulos destacados. Né? Tem os subtítulos aí que são destacados, estão até em negrito. Então, subtítulos destacados, setas, números, imagens, pequenos textos, são outros recursos que eles utilizam aí. Subtítulos destacados, pequenos textos, números, setas. Podemos seguir? É possível compreender um infográfico lendo somente as imagens ou as legendas. Então, a gente consegue ler apenas as imagens ou as legendas? Possivelmente, pode ser prejudicada, porque nós temos que ter o quê? A associação de texto com a imagem. Então, podemos responder aí. Temos que associar os textos às imagens. Temos que associar os textos às imagens. Porque se eu ler só a imagem, pode ficar faltando informação. Se eu for ler só o texto, pode faltar informação. Então, eu tenho que fazer a associação e interpretar texto com a imagem. A 7. Para que servem os subtítulos que aparecem distribuídos ao longo do infográfico? Subtítulo serve para quê? Quando a gente coloca o subtítulo no texto, serve para quê? Para melhor organização. Para melhor organização do que se quer apresentar. Né? Eu vou partindo do meu texto. Oi, Luan. Pra mim tinha ficado mudo, aí eu tive que sair e entrar de novo. Eu tô na 6 ainda. A 6, você vai colocar que ele tem que associar as imagens ao texto. Associar imagens ao texto. Foi. A 7, para que serve os subtítulos? Distribuído aí ao longo aí do espaço, do infográfico. Para organizar melhor organização.
E o que indica a seta que sai da imagem que ilustra a célula humana? A seta que indica, aí é biologia, a imagem que ilustra a célula humana. Que indica essa célula? Mostra o quê? O par de cromossomos. Mostra a estrutura do par de cromossomos. Mostra a estrutura. Olha lá, logo na página 8, logo no início. Mostra a estrutura do par de cromossomos. A seta que está saindo da imagem aí, da célula humana. Aqui, ó. Tem uma setinha que sai aqui da célula humana. Mostra o quê? A estrutura do par de cromossomos. A outra. Para que servem as demais setas e traços que aparecem no infográfico? Para que servem as setas e os gráficos? Para a gente fazer o quê? Relacionar o texto às imagens, para dar um sentido completo para o leitor. Então, as setas apontadas para os desenhos, para as figuras, quer dizer o quê? Que serve para relacionar o texto à imagem, para dar sentido ao leitor. A 10ª. Quais são alternativas que caracterizam o infográfico? Tem muito texto? O infográfico apresenta muito texto? Não. Não. Tem pouco texto? Não tem Sim. muito texto, tem pouco texto. Muitas imagens? Sim, maior parte de imagem. Poucas imagens? Não. Então, as características do infográfico, pouco texto e muitas imagens. E aí, um complementa o outro, né? A imagem complementa o texto, por isso setas, por isso subtítulos chamando atenção. O infográfico conjugam diversas linguagens com o objetivo de... Qual é o objetivo desse tipo de texto? Atrair a atenção do leitor? Sim ou não? Sim? Sim, atrai a atenção do leitor, porque tem mais imagem, menos coisa para ler. Apresenta uma informação de forma rápida e clara? Sim. Convence o leitor sobre temas abordados? O papel não é convencer o leitor, é mostrar a situação, apresentar alguma coisa. Manter a população informada, vender uma ideia, um produto, não. Apenas os dois primeiros. Então, ele apresenta, ele atrai o leitor por conta de quê? Dos gráficos, das legendas, texto pequeno, informação curta, rápida. A que tipo de público são direcionados os infográficos? Que tipo de público? Infográfico. Existe um determinado público? População em geral? População em geral. Que vai entender, vai aprender de acordo com... fazendo relação da imagem com o texto, para todos. Não existe um público específico. Mas aí, o nosso objetivo de hoje foi falar a respeito de notícia e reportagem. Ficou clara a diferença de notícia e reportagem? Sim? Anota, então, aqueles slides no caderno, tá? Porque servem como nossos resumos. Vou fazer isso com literatura, todo o nosso conteúdo, ok? Vou fazer chamada, vocês vão falando o nome e a gente pode ficar por aqui hoje. Ah, para casa. Páginas 12, 13, 14. 12, 13, 14. Faremos a correção na próxima aula. Você vai colocar um preto escola, professor? Vou não, Thiago. 12, 13, 14. Marca aí. Tá bom. Nós vamos corrigir na próxima aula. Não precisa enviar. 12, 13, 14.
Eu vou fazer chamada agora. Pode falando o nome, e assim que falar o nome, pode sair da sala sem problemas. Até a próxima. Surgiu alguma dúvida na próxima, é só perguntar. Ana Clara está aí. Eu. Eduarda, estou vendo Eu. aqui. Gabriel. Eu. Bacelar está aí. Tá ouvindo? Gomes. Letícia. Luan. Oi. Lucas. Lucas estava aí. Luiz Eduardo. Luiz Antônio está aí. Pierre não. Marcelo não. Marcos Vinícius não. Maria Clara não. Pedro não. Tiago sim. Yasmin Aqui. Mendonça não. Petrúcio sim. Yasmin Peçanha Tô aqui. e Mariana. Até a próxima. Alguém deixou de ser chamado? Toninho, já coloquei para você. Parar a gravação. Tchau. Tchau. Com Deus.